Olá, clorofilas e clorofilas, tudo bem com vocês? Gente, se você tá tendo problema com caramujos, caracols, lesmas e molusculosos, me acompanha nesse vídeo que eu vou ensinar vocês a tá acabando com esse problema ou pelo menos tá amenizando. Bora lá! Gente, basicamente, os caramujos, né, e tudo mais, são seres vivos, né, os molúsculos e tudo mais, são animaizinhos de pequeno porte, assim, e eles são natural, sabe, gente? Eles fazem parte da natureza, assim como qualquer outro animal, tem seu papel na função biológica e tudo mais, como todos os animais, só que eles se tornam um problema quando há um desequilíbrio dessas criaturinhas no nosso jardim. Lembrando que, dentre elas, uma das mais ruins, das piores que tem e tudo mais, é o caramujo africano, que sim, aí esse é um problema sério, inclusive, ele é um animal invasor, inclusive, né, falando questão de um contexto histórico. Basicamente a galerinha falou, escargot tá muito caro, bora trazer o caramujo africano. E trouxeram aqui pro Brasil, né, tem os criadores e tudo mais, na tentativa de ter essa opção alimentícia. Só que não deu muito certo, acabou que os brasileiros, o pessoal desse contexto não curtiu muito esse tipo de alimentação. E acabou que desses animais fugiram, foram jogados aí pela natureza. Basicamente foi uma ação irresponsável por parte das pessoas dessa época, sem essa consciência ecológica e tudo mais. E basicamente esses animaizinhos, né, esses caramujos, chegou na natureza e começou a se reproduzir loucamente. Ele é um animal que produz vários ovos, ele vive bastante, ele é bem, sabe, bem perigoso mesmo, gente. E aí, basicamente, esse bicho criou um desequilíbrio gigantesco, porque aqui ele não tem um predador natural, assim, que faça essa controlação da quantidade desses indivíduos. Não, não tem. Não é que nem na África, que lá tem, sim, esses animais que fazem esse controle. Só que como aqui é um ambiente totalmente, entre aspas, novo para essa espécie, ele se desenvolveu com tranquilidade e se espalhou. E ele gera vários prejuízos, porque eles são muito vorazes, principalmente na fase mais juvenil deles, né? E como são vários ovos que esse animal coloca, acaba que ele se espalha muito mesmo. E ele arregaça com plantação, com jardim, com tudo. Eles comem folhas, comem matéria orgânica, comem muita coisa mesmo, gente. E aí, nesse caso, é tão grande do caso do caramujo, que só fica mesmo abaixo do desmatamento, o prejuízo ambiental que eles causam, né? Eles arregaçam com tudo mesmo. E assim, eles, juntamente com as lesmas e com os caracóis, causam muito prejuízo para nosso cultivo, né? Agora falando num jeito mais geral, sem ser tanta ênfase no caramujo africano. Eles são seres vivos, né? Que são bem úmidos, né? Tipo que nem um sapo, gente. Ele é que nem um sapo no quesito de ter respiração cutânea e serem bastante úmidos. Eles apreciam lugares que sejam quentes, porém com bastante umidade, bastante matéria orgânica. Que inclusive já puxa para uma dica para vocês. Se vocês querem evitar que tenha esse tipo de animal, evitem o máximo possível de ter esse tipo de ambiente que é favorável para o desenvolvimento dele. Que é lugar com entulho, lugar com bagunça, com vasos seco, sem nada plantado, aquele tudo amontoado e tudo mais, que fica escuro, fica úmido. É um lugar que com certeza vai atrair muito esse tipo de animal e que ele vai estar se instalando lá e se espalhando. Eles geralmente apresentam, né, nesses lugares úmidos, mas primeiramente, né, na época de chuva da região. Por exemplo, aqui onde eu moro, aqui é no norte, a gente ainda tá na chuva por aqui. E tá tendo bastante aí. E a gente já pode ver eles nas ruas, nas paredes e tudo mais. Ele infesta tudo que é canto, principalmente caramujo. A lesma não tanto, mas o caramujo é o pior. E para cuidar desse tipo de animal, assim, né, para evitar, além de você ter que deixar o ambiente limpo e evitar esse acúmulo de sujeira e de umidade, quando se tem um ataque frequente deles, tem algumas opções que você pode estar utilizando. Tem as químicas e tem aquelas estratégias de você fazer coleta manual, né? Como eles são bichos assim bem cebozinho, né? Consegue passar várias doenças para seres humanos e tudo mais, é sempre recomendado que você, assim que tiver qualquer contato com esse bicho, assim, utilize luva, lave sua mão com água e sabão e tudo mais para evitar qualquer tipo de contaminação. Eu vou falar um pouco agora da questão da coleta manual.
que é um dos jeitos mais efetivos. Basicamente, você só vai no período que eles estão mais ativos, que geralmente são ou no iniciozinho da manhã bem cedo, ou pela noite, né? Vai com a luz, com a lanterninha, alguma coisa assim, para você se enxergar, e vai fazendo essa coleta, né? Coleta eles, e você pode estar colocando uma vasilha, num balde, ou água sanitária, alguma coisa assim, e você tem que incinerar esses animais, tá, gente? Não precisa ter dó, principalmente do caramujo africano, gente. Esse daí é uma praga seríssima. E você tem que incinerar porque é um dos únicos métodos assim mais efetivos de você acabar com o bichinho em si e com os ovos dele, porque às vezes você só coloca o sal, os ovos que ainda estão dentro dele ainda são possivelmente tá vivo e tudo mais, vai nascer. Já aconteceu aqui em casa, inclusive, gente. Você tacar o sal, o bicho morre, só que fica os ovos dele e aí nasce um monte depois. Então, esse controle, sim, uma incineração é um dos melhores jeitos que você tem para estar acabando com ele. E fora a coleta manual, você também pode estar utilizando aquelas iscas, né? Tem várias iscas. Tem umas que são mais fortes, tem outras que são mais fracas. Mas assim, uma que eu recomendo bastante para vocês, gente, é o Ferramol, que ele tem uma composição, se não me salvo engano, à base de óxido de ferro. Mas assim, gente, ele é uma isca que ela é muito boa, ela é bem eficiente e ela não é tão tóxica, né? Se você assim quer ter um cultivo que use menos toxinas, né, não use toxinas tão graves e tal, você pode estar utilizando o Ferramol, que ele é bem tranquilo, bem eficiente e leve e tudo. Tem outras composições que são mais tóxicas, mas aí você pode estar utilizando as duas técnicas para uma complementar a outra, tanto a questão das iscas quanto a coleta manual. Outra técnica que você pode estar utilizando também são os atrativos para atrair esses bichos para você estar fazendo essa coleta ou estar utilizando as iscas. Tem algumas receitinhas aí que a gente conta pela internet. Vou trazer duas aqui que você pode estar utilizando. Uma delas é você cortar o chuchu em cubos e você tá colocando ali nas proximidades no seu jardim. O chuchu, ele é bem molhadinho e suculento, do jeito que as lesmas e os caramujos gostam. Então é um excelente fruto para você estar utilizando como atrativo para esses caramujos. Outra técnica que muitas pessoas utilizam é utilizar cerveja. Gente, não é para embebedar o caramujo, tá? Relaxa que não existe caramujo alcoólatra, não. As leveduras presentes na cerveja atrai, né? Elas são cheirosinhas, gostosinhas assim. Os caramujos se sentem atraídos. Falam, interessante, a cachaçinha, vou ali. E aí eles acabam sendo atraídos e você pode utilizar como uma armadilha, gente. Você pode utilizar para eles caírem dentro da vasilha e ficar preso. Ou você só fica mesmo com atrativo. Deixa lá no seu quintal, espera dar o horário da noite e tudo mais. E aí depois vai lá e vê eles tudo junto lá, querendo ou beber a cerveja ou comendo o chuchu. Uma coisa também, gente, que eu digo para vocês para ter alerta é sobre os tipos de plantas que geralmente os caramujos costumam atacar, gente. Eles atacam plantas suculentas, né? Plantas que têm seus tecidos com bastante água. E aí entra os cactos, as suculentas, as orquídeas. Eles também são atraídos pelas hortaliças, como por exemplo o alface, né? Essas hortaliças, inclusive, são alvo de grandes prejuízos por parte dessas pragas, porque eles são vorazes, né? Então ele acaba muito mesmo. E acaba contaminando bastante coisa, então assim, tem que ter cuidado. E assim, como eles são atraídos principalmente para esse tipo de planta, são as plantas que você precisa ter mais cuidado, tá? Sempre checando, observando. No caso das orquídeas, por exemplo, são as raízes novinhas que eles atacam, aquelas verdinhas, que são as raízes mais importantes para a orquídea, porque é da onde ela vai ter sua fixação e principalmente sua absorção de nutrientes, né, com maior eficiência. Então, assim, é um perigo muito grande, porque se ele ataca essas raízes novas das orquídeas, basicamente tu vai travar o crescimento da tua planta todinha. Ela vai ter que crescer outras raízes, que já é outro tempo, já é outra energia. E as orquídeas, em geral, são plantas mais lerdinhas, mais lentas de se desenvolver. Então, você tem que evitar o máximo possível. No caso do cacto, gente, eles parecem que ignoram a existência dos espinhos. Eles comem, e eles comem muito rápido, principalmente os cactos suculentas, porque eles são mais molinhos e são bem úmidos, né? Porque esse animal, eles dificilmente bebe água. Geralmente, a água que ele tem vem da alimentação desses tecidos vegetais que são ricos em água, né?
Então, nesse caso, gente, você tem que ter cuidado muito severo com cacto suculenta. E uma dica que eu dou pra vocês, gente, vocês olhem o fundo do vaso de vocês, tá? Por quê? Porque quando você tá lá com seu vasinho lindo, maravilhoso, com sua planta aqui, durante o dia, onde é que o bonito vai ficar? Embaixo do vaso, nesse espacinho que tem aqui. Às vezes as lesmas entram dentro do buraquinho do vaso, ou se enterra, ou se esconde nas partes debaixo da folha. E eles geralmente passam o dia todo escondido, né? Que é época que é quente e tudo mais. Como são seres vivos úmidos, eles apreciam friozinho, sabe? Eles gostam de ambiente quente, mas não sol. Eles gostam só mesmo de temperatura quente, tipo clima tropical, que basicamente a maior parte do Brasil tem. Então, gente, vocês têm que ter esse cuidado. Olhe sempre o vaso. Se você vê um comidozinho na sua folha, assim, porque também vai até puxar para outro assunto, que é como identificar que é caramujo, lesma e tudo mais. São dois principais pontos, gente. Um deles que é a melequinha, né? Aquele líquidozinho que ela solta, porque esses seres vivos, né? Eles não têm perna, eles só se rastejam. E quando ele vai se rastejando pela superfície, ele vai liberando um muco. E esse muco, ele fica lá, né? Depois que ele passa, fica um caminhozinho. Ele às vezes até meio brilhoso, inclusive, né? Por causa de reflexão do sol, da luz que bate e tudo mais. Então ele é um principal indicador. Se você vê aquela manchinha de muco coloridinha, é sinal que algum molusquento apareceu por ali e tá querendo fazer festa na tua planta. Outro que também é um fator, só que esse daí já é o mais triste, o mais depressivo pro nosso coração, é quando a sua planta parece comida, raspadas, né? Eles têm boca, tá, gente? Tem muita gente que acha que os caramujos não têm boca, não, mas eles têm boca, inclusive, e comem bastante. E com essa boquinha dele, gente, ele meio que raspa a planta, né? Ele não tem mandíbula como nós, seres humanos e alguns outros animais, então, assim, a mordida dele é diferente, fica mais como se fosse uma raspagem. E em alguns casos, quando a folha é um pouco mais espessa, fica só mesmo, sabe, raspado, um buraquinho. No caso da suculenta e do cacto, como são mais molinhas, eles conseguem comer, sabe, todinho e tudo mais. Mas mesmo assim, sempre fica um pouquinho mais raspadinho, que é um dos fatores que você pode analisar para ver que é esse tipo de praga. Mas aí já falei um pouco sobre os tratamentos, agora bora falar um pouco sobre o preventivo. O que eu posso fazer para evitar esse tipo de praga no meu jardim e nas minhas plantas? Infelizmente, não tem muitas opções. Uma das opções, assim, é mais a questão física, né? Coisas que incomodam esse tipo de praga. Eles são molinhos e aguados, como eu já falei anteriormente. Como sendo uma parte mole, essa parte de baixo do corpo dele, eles são mais sensíveis à questão do solo, da superfície que ele caminha. Então você pode aproveitar isso para utilizar como uma ferramenta para evitar. Basicamente, o que você pode estar fazendo? Você pode estar pegando cascas de ovos e tá triturando. Só que não precisa ser o pó da casca do ovo. Tem que ser triturado, mas não ao ponto de ser pulverizado. Tem que ficar só triturado grossamente, né? Porque essa casca de ovo, ela é meio pontudinha. E você pode estar colocando ela sobre o vaso, né? Colocando em volta do teu vaso, que assim que a lesma, o caramujo, o caracol for andar por cima, aquelas pontas das cascas de ovo vai estar causando assim uns cortezinhos nele e vai ser uma estrutura assim que vai ser bem incômoda para ele estar andando, então ele vai estar evitando na hora. Outra opção também, você pode estar utilizando a palha de arroz carbonizada. Mas o que a gente vê mais frequentemente sendo utilizado é a casca de ovo, porque ela é mais barata, né? É recurso que a gente tem acesso com maior facilidade. Tem regiões que a gente não encontra a palha de arroz com tanta facilidade. Então, meio que é um coringa que você pode estar utilizando para estar evitando de estar com essa praga no meio do teu cultivo. Mas aí, galera, eu acho que essas dicas aqui vão ajudar vocês a ter um pouco de mais tranquilidade no quesito desse tipo de praga. E lembre-se, gente, pragas são seres vivos, assim como vocês. Eles não fazem nada por puramente maldade. Eles não pensam, eu vou fazer mal pra você, eu vou acabar com suas plantas. Não, são só seres vivos que querem viver e tudo mais. Fazem o que eles sabem, que é comer tudo. Eles não sabem que estão prejudicando você. Então não precisa ter ódio no seu coração com essas pragas. Entendam que elas sim têm seu papel na natureza, só que muitas vezes elas estão em desequilíbrio e acaba prejudicando você. Então não perca a cabeça,
e vai, gente. Não precisa ter essa neurose em meio ao cultivo, gente, porque se a gente ficar muito neurótico com praga, a gente fica doido, né? Faz parte do cultivo, faz parte da natureza, e a gente só tem mesmo que ter essa ciência que, beleza, tem essa situação, não é legal, vamos ver o que a gente pode fazer para tratar essa situação. E eu já passei algumas dicas aqui, espero que sejam úteis para você. E lembre, gente, toda tentativa é válida no quesito de tratamento de pragas. Você não precisa só ficar em um único específico. Você pode fazer o consórcio, né, e tudo mais. Pode equilibrar as táticas utilizando várias ao mesmo tempo ou várias etapas. Mas lembrar que tem regiões que têm maior frequência e maior quantidade dessa praga que, infelizmente, vai ter que ser mais forte o tratamento, às vezes tendo que recorrer para algum químico mais forte ou algo com maior frequência. Tem regiões que, infelizmente, o ano todo são afligidas por esse tipo de animal, então vai ter que ser o ano todo labutando. Outros casos, né, por exemplo, aqui na minha região, somente na época de frio, que você tem que estar investindo nesse tipo de preventivo ou tratamento, mas vai dar certo, gente, sem neurose, sem correria e sempre fazendo o máximo possível para as tuas plantas ficar maravilhosa. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Fala aí que vem pedir para vocês deixar o seu like, compartilhar o vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, se ficou alguma dúvida ainda. E você pode também sugerir temas para os próximos vídeos, dificuldades ou assuntos que você queira estar vendo aqui no nosso canal. Até mais!